Fala rapaziada, quem viu minha live sabe que eu tô morrendo de dor nas costas, tô com um problema aqui nas costas sinistro, tá? Não vou falar muito, que tá me incomodando bastante. Vamos reagir aqui a ESPN, né? Tem aí o F360, tem Sport Center e muito sobre Botafogo 0, Cruzeiro 2. Mais um tropeço do Davi Ancelotti no Newton Santos. São 3 jogos em casa no Brasileirão. 2 empates e uma derrota. A única vitória em casa foi pela Copa do Brasil contra o Red Bull. Vamos ver aí informações sobre esse jogo e perdão aí pela pouca introdução, pouca interação com vocês. Tá dando bastante, tá incomodando bastante, tá? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. A gente vai começar com uma vitória, e uma vitória muito importante do Cruzeiro. Na segunda colocação ainda, mas agora com o mesmo número de pontos do Flamengo, que empatou o seu jogo, né, nessa 18ª rodada. Vamos então mostrar a vitória do Cruzeiro em cima do Botafogo. Fã de esporte, o Cruzeiro voltou a vencer depois de 3 partidas, bateu o Botafogo por 2-0 aqui no Newton Santos. E com isso interrompeu uma sequência positiva do Alvinegro de 5 jogos sem perder. A única chance do time da casa na primeira etapa foi com Alex Telles, quando mandou por cima aos 4 minutos. Depois, só deu Cruzeiro no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Wanderson teve essa chance. A outra foi com William. John defendeu em 2 tempos. Até que John tentou adiantar o jogo, acelerar, mas não deu certo. O Cruzeiro recuperou a bola. Christian fez 1-0. No lance seguinte, quando John tocou na bola, foi vaiado pela torcida pela falha e pelo desejo do goleiro de jogar no futebol inglês. Aos 31 minutos, o Botafogo teve um pênalti assinalado. Arthur caiu na área, mas ao analisar o VAR, o juiz voltou atrás. E o Cruzeiro voltou a balançar as redes aos 40 minutos. Grande jogada do artilheiro Caio Jorge, que dessa vez foi garçom. Matheus Pereira balançou as redes. Ainda teve tempo para mais perigo do Cruzeiro com Christian. O Botafogo voltou para o segundo tempo tentando reagir com Arthur. De cabeça, Barbosa levou muito perigo. Cássio defendeu. Até que Savarino recebeu esse lançamento de Cuiabano e mandou para o gol. Uma grande chance do Botafogo. A bola tocou na trave antes de sair. E nos acréscimos, o Botafogo teve essa boa chegada. Bola viva na área. E o estreante, Danilo, contratação mais cara da história do clube, que entrou no segundo tempo, ainda tentou chegar na bola. Só que a defesa do Cruzeiro salvou. Sì, primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. O jogo, a leitura do jogo acho que é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo, o Cruzeiro estava melhor. Depois a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Por isso acho que é importante nós respeitarmos esta malta trabalha, dedica-se, é esforçado. Com certeza que não vamos ganhar todos os jogos, com certeza que o último toque não vai sair sempre bem, mas a atitude está lá. E isso é que é importante a gente valorizar. Eu sei que às vezes a torcida empolga de tal forma, e não é só a torcida, eu acho que aqueles que vêm os jogos, estes que vieram aqui, que eu também quero agradecer, estes torcedores que estiveram cá connosco, os torcedores vão Mineirão, eu às vezes mais vejo na crítica, a crítica fácil. Eu não gosto da crítica fácil, eu estou aqui para defender os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipa, pela atitude, pelo empenho, pelo compromisso de toda a gente. Tá bom. Então, temos aí o Caio Jorge em 17 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro. Ele tem 13 gols. Ele é no ranking do Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro, né? Tá na artilharia. Tem 5 assistências, também é o primeiro. Com 56 finalizações, 25 no alvo.
ações na área rival, 95, e 2 pênaltis sofridos. Ele tem assistência na vitória contra o Botafogo também. Olha o ranking dele no Campeonato Brasileiro. O craque do campeonato tem uma chance bem grande de estarmos aqui no final do ano entregando bola de ouro para o Caio Jorge. Como tem jogado. Ficar, né? Porque com esses números todos, Marcela, é Daqui a pouco difícil. chega alguém, Não, bate na madeira. Não, Bate na madeira pro torcedor do Cruzeiro, né? o torcedor do Cruzeiro vai ficar bravo, mas isso assim, pode atrapalhar. Vitória super importante do Cruzeiro, que vinha de uma derrota e um empate. Um empate e uma derrota, então vinha com aquela coisa de, será que vamos ligar o sinal de alerta? Voltou. Jogou no Nilton Santos contra o Botafogo e uma vitória. Qual placar você cravou antes da... Qualquer um que eu errei. Você errou? Você apostou no Botafogo? Ela deve ter colocado empate. Eu acho que eu devo ter colocado Botafogo, vitória do Botafogo. Aí você foi mal. Aí, me desculpa, você foi mal. Como é que eu porque- vou duvidar do Cruzeiro depois de um empate e uma derrota, né? Ia retomar. Então, mas Cruzeiro e Botafogo têm uma relação especial, Marcela. Porque lá na Argentina o pessoal gosta de brincar quando um time é freguês do outro, né? Ou leva vantagem nesse confronto. Padre e hijo. Que é El Papá e El Hijo. Padre e hijo. E o Botafogo é o filho do Cruzeiro. O Cruzeiro é o papai do Botafogo. Porque Você aguente o torcedor agora. Não, mas é sério. As suas redes sociais é que aguenta. Não, Vocês estão ouvindo aí, né? Mas é sério, Marcela. Historicamente, na história recente, o Cruzeiro leva muita vantagem sobre o Botafogo. O Botafogo não vence o Cruzeiro desde 2016. Não vence o Cruzeiro no Nilton Santos desde 2011. Tá. Quase 15 anos sem vencer o Cruzeiro, jogando no seu estádio. No ano passado, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, perdeu as duas para o Cruzeiro. Uma delas por 3-0, também no Nilton Santos. Então, e mais uma vez, o Cruzeiro fez valer essa freguesia sobre o Botafogo, né? O Botafogo não consegue, é algo inexplicável. Se bobear, tem quase certeza que a maior, entre os 12 grandes do futebol brasileiro, é a maior freguesia nos confrontos recentes, né? O Botafogo não tem conseguido bater o Cruzeiro e hoje foi assim. O Botafogo teve ali um primeiro tempo irreconhecível e do outro lado o Cruzeiro, claro, muito bem, né? Quando o Cruzeiro joga com sua formação principal, talvez a exceção do Fagner ali com o William, mas ao longo da temporada acredito que nem mesmo o Léo Jardim definiu um titular da lateral direita, mas a formação principal do Cruzeiro é muito forte. O time entendeu muito bem as ideias do Leonardo Jardim. O primeiro gol sai de uma pressão lá na frente, roubando bola do Botafogo, que é acostumado a fazer isso com os adversários. Matheus Pereira muito bem no jogo. O Christian, que marca o primeiro gol, essa movimentação dele é habitual no Cruzeiro, né? Sempre fechando no segundo pau do lado direito. Então, um Cruzeiro muito bem encaixado, que não deu chance para o Botafogo. Aí a gente vai falar do Caio Jorge, o papel que ele tem, né? Não só como artilheiro, mas também como um jogador que dá assistências, que é solidário com os companheiros. Esse pênalti... Teve esse pedido de pênalti, né? E, aliás, o árbitro Ele deu no marca campo, pênalti e o VAR vai lá e pede para ele dar uma olhada. Pênalti ele olha anulado. novamente e anula. Não foi pênalti? Para mim, corretamente. Na minha visão, o Romero recolhe a perna, o Arthur força a queda, o VAR interveio bem nessa daí. E o Cruzeiro... Não foi pênalti, Nath? Também não daria, não. Não foi pênalti, Silas? Eu acho que não. Tá bom. O Cruzeiro, para mim, foi dominante no primeiro tempo, a ponto até de merecer uma vantagem maior. Finalizou 9 vezes, o Botafogo só 3. Um time muito bem nos contra-ataques, né? Muito bem encaixado como esse, que o Caio Jorge dá assistência para o Matheus Pereira. Voltou a ser E eu nem digo voltou, porque parece que o Cruzeiro estava adormecido, Claro. ou irreconhecível. Não, o Cruzeiro contra o CRB fez um bom jogo. A bola não entrou, mas o Cruzeiro trabalhou e produziu para vencer jogando em casa. O jogo em que talvez tenha oscilado contra o Ceará, de fato, abaixo. Corinthians também, né? Tomou a virada. Empate Contra o com o Corinthians. E ainda assim, se a gente for olhar o empate fora de casa contra Sim. o Corinthians, está ok na balança. Mas o Cruzeiro mostrando que está resiliente, está conseguindo se colocar nessa briga na parte de cima da tabela. E hoje, uma vitória grande, né? Contra o Botafogo, mesmo com essa freguesia recente do Botafogo, é uma vitória bastante considerável, até por se tratar de uma recuperação. Repita do campeonato. aquela frase, Breler. Então, o Cruzeiro... É o pai do Botafogo. O torcedor do Botafogo,
ele fica bravo com o time porque não entende, né? O Cruzeiro é um adversário muito indigesto pro botafoguense. Tá certo, então. Foi o Breler que falou, tá? Eu tô tirando meu corpo fora. Aí eu tentei, se você tivesse me pedido ajuda no seu palpite... Se pegar o recorte, a gente tá aqui, ó, só apontando. O recorte é... Mas eu não estou mentindo, os números dizem isso. E olha só, Pra câmera 1, esteja aqui presente. O Breler vai falar. Eu sei... o Cruzeiro é o pai do Botafogo, é uma freguesia impressionante. O torcedor do Botafogo pode ficar bravo, mas é o que acontece. Desde 2016, não vence o Cruzeiro. Tá certo, então. Eu sei que o São Lourenço é o papai do Boca, mas isso aí eu tô sabendo só hoje aqui. Só agora, né? Só quem tá sabendo é você. São números importantes, né? Mas o Botafogo, ele chama atenção pela oscilação em determinadas partidas. A gente sabe que o contexto do jogo contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, por ser mata-mata, por jogar em casa e jogar segunda fora, era importante ser mais efetivo, de conseguir concluir um resultado interessante para ir mais tranquilo para o jogo da volta, mas a intensidade me chama atenção, porque o Botafogo ele deixa para jogar quando já está 2-0. E aí você tem que remar e construir muito. No primeiro tempo o Cássio não trabalha. Então assim, o Cássio basicamente assiste o jogo porque o Botafogo foi inoperante ofensivamente. Então chama atenção, inoperante de mandar a bola para o gol, né? O Breler lembra, são 3 sinalizações, nenhuma na direção do gol. Então o Cássio, ele meio que ele assiste boa parte do jogo, em que o Botafogo tenta construir de alguma forma, não consegue chegar ao gol, não consegue sair da segunda linha de marcação, e o Cruzeiro, de forma muito efetiva, de forma muito inteligente, com diferentes contextos de criar esse repertório ofensivo, consegue construir um resultado importante e a vitória importante também. Olha, a apuração importante da Roberta Barroso, tá? O goleiro John, inclusive, ele foi vaiado pelo torcedor. Aliás, o torcedor vaia o time depois, no intervalo e também depois que acaba a partida, depois dessa derrota por 2-0. A apuração da Roberta diz que o clube está avaliando uma proposta do John. Ele teve uma proposta do West Ham. A proposta dos ingleses ainda não agradou o suficiente para o Botafogo liberar o jogador. Já é a segunda proposta, tá? Por enquanto, o John segue no Botafogo, está focado nos desafios do time, de acordo com o próprio jogador. Nomes para suprirem uma possível saída do jogador. O Botafogo avalia 5 nomes, então. Entre eles, o Neto, brasileiro que está no seu último ano de contrato com o Bournemouth, também da Inglaterra. De acordo com a Roberta, eles seguem conversando e podemos ter novidades em breve. E é claro que vocês vão ficar sabendo aqui na ESPN, também lá no nosso site, no espn.com.br. Se por acaso o Botafogo perde o John, Silas, é um prejuízo muito grande? E eu acho que... Mas é mérito dele também. Sim. A gente não pode criticar o jogador por querer jogar no futebol inglês. O Carlos Miguel fez grandes jogos pelo Corinthians. Ele falou que ele quer ir, né? E ok, a vontade do jogador ir para a Europa. O torcedor precisa aceitar e entender isso. O Carlos Miguel, quando falou aqui também que pintou a proposta, também foi criticado, mas o Carlos Miguel estava substituindo simplesmente o Cássio. Ou seja, não era qualquer goleiro. E o Cássio a gente está vendo brilhar aí. Agora, o Botafogo, enquanto tiver nessa oscilação, a gente vai lembrar do Luiz Henrique, a gente vai lembrar do Almada, a gente vai lembrar do Igor Jesus. Sim. Jogadores que saíram daquele time, até o Júnior Santos, que a gente falou hoje ali, que está sendo pouco aproveitado, pelo menos nesse momento, pelo Cuca no Atlético Mineiro, um jogador que, quando entrava nos jogos, fazia toda a diferença, fez na final da Copa Libertadores. Então, assim, é um Botafogo em reformulação, jogando contra um Cruzeiro que talvez... Lembra quando ele começa a montar o time? Dudu, Fabrício Bruno, Gabigol. Aí teve o problema do Matheus Pereira, que estava para sair, que hoje já não se fala mais, mas num determinado momento também teve um certo atrito ali com a torcida. O Caio Jorge é um jogador que não tem como não olhar para esses jogadores, os times europeus. O Caio Jorge é muito novo. O arranque que ele deu, quase que do campo defensivo até o gol para dar assistência, é líder em tudo. Então, assim, e o Cruzeiro, como disse o Breler, ele deu uma pausa, talvez só está se lamentando essa derrota para o Ceará, porque hoje estaria na primeira colocação, não de uma forma tranquila, mas estaria na primeira colocação. Então, assim, é um time que, pelo que a gente vê, o trabalho do treinador, que é muito ponderado quando fala, faz um trabalho muito consciente,
vai brigar até o final na ponta de cima. Mesmo não tendo elenco de Flamengo, que também é consenso aqui que é o melhor, e o elenco do Palmeiras, que não é o melhor elenco, mas talvez o time com um tempo maior juntos e com um treinador que tem na palma das mãos todos os jogadores, o trabalho, enfim, a torcida, inclusive, que é o Abel Ferreira, que hoje talvez seja o melhor do Brasil, né? Bom, veremos então o que vai acontecer com o John. Os próximos capítulos ficaremos sabendo em breve. Fala, meu time, canal WB na área para mais um vídeo e vamos falar da vitória do Cruzeiro dentro do Nilton Santos. Que resposta do Cruzeiro. Depois de uma oscilação natural desse time, o Cruzeiro dá uma grande resposta no Nilton Santos e volta a vencer. Deixe seu like, se inscreva no canal se puder, hype o vídeo. Lembrando, esse vídeo é apenas o início da análise que vai ser terminada mais tarde na live, depois de Internacional e de São Paulo, o último jogo da rodada, que vai acontecer aqui a live para falar de todos os jogos desse domingo. O link dessa live tá aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, clica, deixa o like na live de mais tarde e ativa a notificação pro YouTube não te deixar sem saber que horas eu entro ao vivo mais tarde, beleza? Bom, vamos lá, cara. Algumas coisas a gente precisa falar sobre o jogo de hoje e algumas delas são repetidas, né? Quem acompanha aqui o trabalho, quem acompanha o canal sabe, eu não entro na maluquice de terra arrasada quando o Cruzeiro vive uma oscilação natural do meio pra frente. O Cruzeiro teve um jogo contra o Corinthians que não foi fora de casa, tá? Corinthians dentro da Neoquímica Arena com alguma questão que não fez o gol ali, poderia ter jogado melhor. Contra o Ceará, acho que aí nós temos o pior jogo dos três como um todo. O Cruzeiro não jogou bem. Acho que o Ceará fez um baita jogo. A marcação no meio de campo foi muito matadora contra o Cruzeiro ali. E contra o CRB, o Cruzeiro criou 727 chances e o goleiro fez 728 defesas. Então, eu não crio um cenário de terra arrasada aqui na derrota e também não vou te criar um cenário de rumo a Tóquio no jogo de hoje. O Cruzeiro fez um baita de um primeiro tempo. E um primeiro tempo que se assemelha naquilo que a gente sempre fala. O Cruzeiro tem uma intensidade assustadora com a bola no pé. Se tem um time que consegue acelerar jogo quando tem campo pra correr, e hoje o Botafogo deu campo pro Cruzeiro correr, principalmente se você pegar o segundo gol, né? O que o Caio Jorge faz ali no segundo gol é muito relevante, né? Ele tem um campo inteiro pra correr, vai arrastando, aliás, que faz do Caio Jorge. Vamos falar daqui a pouco. Mas o Cruzeiro teve campo pra correr e se defendeu bem demais. Pra mim, é óbvio, a gente vai falar de Caio Jorge, a gente vai falar de Matheus Pereira, mas se eu tiver que escolher alguém, cara, olha que loucura. Se eu tiver que escolher alguém, talvez, pra craque do jogo hoje, esse alguém seria Fabrício Bruno. Que atuação do zagueiro cruzeirense, pra mim, jogou demais e ajudou o time na saída de bola, na pressão no campo de ataque pra incomodar tanto o Arthur Cabral como os jogadores de meio do Botafogo, e o primeiro tempo do Cruzeiro foi fantástico. Óbvio, de um outro lado, eu acho que o Botafogo também vacilou. Tem no primeiro gol o John, né, aquela saída de bola lá, meio equivocada dele, e no segundo gol acho que a zaga como um todo deu uma dormida. Marlon Freitas andando, o próprio Caio acabou dando espaço pro Caio Jorge, né, levar na linha de fundo, aquilo que eu sempre falo. Futebol tem dois lados. Muitos méritos do Cruzeiro, mas vejo que eu acho que faltou um pouco de atenção ao Botafogo também nesse lance. No jogo de meio de campo, cara, eu vi um primeiro tempo do Cruzeiro soberano na figura de Lucas Silva e Lucas Romero diante de Marlon Freitas, principalmente, que fez um jogo muito apático, né? Estamos falando de um cara que é a liderança técnica e talvez até física desse time no meio de campo, que foi engolido pelo Romero e pelo Lucas Silva, com o auxílio, obviamente, marcação do Wanderson, auxílio de marcação pelo lado direito do Christian. Falando do Christian, pra mim é um cara que mostra toda a ausência dele, toda a falta que fez contra o Ceará. Acho que mostrou muito que ele não foi bem. O Cruzeiro como um todo não foi bem, muito por não ter o Christian pelo lado direito. Acho que é um cara que ajuda na marcação, principalmente, ajuda nessa coisa do Cruzeiro conseguir recuperar a bola e acelerar rápido. O Cruzeiro, mais uma vez, teve menos posse de bola que o Botafogo. É o estilo de jogo do Leonardo Jardim, se repete em sua maioria das vezes, e fez muita falta contra o Ceará. Ceará que deu a bola pro Cruzeiro também. Aí, quando a gente chega pro do meio pra frente, falar um pouco de Matheus Pereira, antes de falar de Caio Jorge, queria falar um pouco do Matheus Pereira. 7 participações em gols nos últimos 10 jogos. Quer dizer, mentira, o número tá errado. 10 participações em gols na temporada pro Matheus Pereira, 5 nos últimos 7 jogos. Ou seja, 10 no ano inteiro, nos últimos 7. Depois
do retorno da parada para a Copa do Mundo, 5 participações. Venho falando isso recentemente, de como ele tem pisado mais na área e voltando a ser um pouco do Matheus Pereira na temporada passada, que estava mais perto do gol e ajudava muito nesse time. Inclusive, voltando a falar um pouco de Botafogo, acho que faltou, principalmente na figura do Nilton, uma capacidade de percorrer o campo e dar uma perseguidazinha no Matheus Pereira. O Nilton não foi bem no jogo e deixou o Matheus Pereira passear pelo campo. E aí, meu amigo, quando o Matheus passeia pelo campo, é muito mais fácil dele criar jogadas. Não teve auxílio dos laterais, o Alex Telles não foi um auxílio com relação a isso, e muito menos o Vitinho. Então, o Matheus Pereira pôde passear com tranquilidade pelo campo e ser extremamente efetivo. Para mim, nós estamos falando do craque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O cara que em 18 jogos fez 13 gols, deu 6 assistências, 19 participações em gol nesse primeiro turno. Então não tem pra onde fugir. Foi o craque, foi o artilheiro, foi um dos maiores assistentes. Claro, tem muita gente com jogo a menos, muita gente que ainda vai jogar bastante, mas como o Cruzeiro já jogou 18 jogos, eu coloco nessa condição. O Caio jogou muito e é o responsável por colocar o Cruzeiro na condição que está hoje de briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá jogando e jogando demais. Na live de mais tarde a gente fala um pouco mais sobre o Botafogo e sobre o Cruzeiro também. Quero falar muito sobre como eu achei que alguns jogadores do Botafogo deixaram um pouco a desejar no quesito tesão. Eu vou já dar um spoiler com relação a isso. Primeiro, Savarino muito mal no jogo, completamente apático. Depois, a zaga do Botafogo andou no primeiro tempo, principalmente o senhor Barbosa. Aquilo que a gente sempre acha do Barbosa não aconteceu no jogo de hoje. Enfim, mais tarde a gente se vê. Tamo junto. Valeu! Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.